sou zootecnista, tenho algumas especializações na área de leite. Recentemente concluí um mestrado também na área de qualidade do leite e atualmente hoje trabalho no grupo Rancho Alegre, na linha de projetos de leite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite na pessoa do secretário, Guilherme Saldanha. Me deixou muito honroso em falar de um assunto do qual mais eu gosto de fazer e há 25 anos eu faço. Nessa primeira exposição agropecuária virtual do Rio Grande do Norte, que vem seguida apoiada pelo SEBRAE, pela FAERN e pela NORC. O tema que me foi proposto, e o qual eu vou tentar abordar de uma forma sucinta para vocês, seriam as boas práticas de higiene e manejo de ordenha numa fazenda pequena, seja na média ou seja na grande, proporcionando um leite de qualidade. Essas boas práticas de higiene e limpeza são muito importantes para nós termos um resultado dentro da queijeira, não só no rendimento proporcional de volume de leite por quilo de queijo, como na utilização do próprio fermento, na utilização de fermento químico ou não, do processo da queijeira, o tempo de maturação, o tempo de fazer a massa, tudo isso envolve custo e mão de obra. Então, quanto mais rápido a gente chegar ao processo final com melhor rendimento, mais está sendo eficiente a fazenda. Então, quando a gente fala em boas práticas de manejo, ela está altamente ligada com não só a vida de prateleira do produto, e sim com a rentabilidade do produto que está sendo feito. Então, algumas práticas que a gente começa já diante de mão a falar é sobre biossegurança, tanto a questão da biossegurança alimentar, mas principalmente quando se compra animais. Eu sempre digo, a gente tem que ter um certo receio, não que eu seja contra quem quer formar rebanho, mas muitas vezes quando compra-se animais nós estamos trazendo um problema, muitas vezes bactérias difíceis às vezes de serem isoladas da fazenda. Como, por exemplo, uma prototeca, uma alga, um Staphylococcus aureus, que são casos extremos e que nós não vamos ter cura e a solução é descartar o animal. Então nós temos a questão da biossegurança. O segundo ponto é realizar um excelente manejo de ordenha, só que antes disso sempre ver a questão do ambiente. É muito importante a questão de ver aonde o animal dorme. Isso é extremamente importante, que tem a ver em ligação forte com mastite ambiental. Então sempre procurar que o animal tenha um descanso durante a noite ou até os piquetes, que seja ou de uma forma rotacionada ou que nunca consiga, pelo máximo 3, 4 dias, ficar no mesmo lugar, porque isso vai criando um certo desempenho ou futuramente uma mastite ambiental na fazenda. Hoje o protocolo adotado aqui nessa fazenda, com 5 ou com 8 vacas, é o mesmo utilizado em grandes fazendas de leite hoje no mundo. Então são coisas simples. Então o mais importante de tudo, quando o animal entra na sala de ordenha, existe um procedimento que a gente deve adotar de forma rápida e objetiva e que não custa dinheiro, que é o teste da raquete ou o teste da caneca de fundo preto. Ela tem duas funções importantíssimas, certo? Primeiro é tirar os 3 primeiros jatos de cada teto do animal. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque esse leite que está no canal do teto, ou seja, no esfíncter do teto e não do úbere, é um leite que ficou de uma ordenha anterior até a próxima ordenha, no caso, quando for fazer. Então esse leite já está contaminado, e isso eu vou ter problema de rendimento na queijeira, até pela própria atuação e o tempo que eu vou formar a massa para esse queijo. E o segundo ponto é que isso aqui é uma ferramenta de visualização, porque quando eu coloco os 3 primeiros jatos aqui, eu posso identificar a coloração do leite, então eu vou ter a cor, se ele está mais branco ou mais claro, ou ele vai estar mais puxando para amarelo, então aí eu tenho diferenças de pH, então a gente já consegue identificar que se o leite, o pH é 6,8, se eu tenho uma coloração adulterada, eu tenho um leite mais alcalino ou um leite mais ácido. Então eu já consigo identificar qual é o problema. Se eu tenho um leite alcalino, eu já estou tendo uma tendência para mastite. Se eu tenho um leite mais ácido, eu estou tendo um problema na higiene de ordenha. Então, muito importante retirar os 3 primeiros jatos de cada teto do animal. Bom, então o segundo passo a fazer após fazer esse teste é fazer o pré-dipping. Muitos utilizam água, isso é uma prática que já não se utiliza mais, já foi provada
cientificamente que ela é um carreador de bactéria, então a água não se utiliza mais, isso eu já digo ponto-chave para não se ter problema de mastite contagiosa no rebanho. Então o que eu preciso ter num pré-dip? Então o que é um pré-dip? Pré-dip em inglês seria mergulhar o teto. Tá? Então num produto de pré-dip eu preciso ter um produto de ação rápida, eu preciso matar rápido. O que eu vou matar? Bactéria. Mas que tipo de bactéria? Geralmente a minha preocupação em fazer um pré-dip bem feito, eu estou relacionando isso não com mastite ambiental, e sim com mastite contagiosa. Então eu estou fazendo esse procedimento de mergulhar o teto, e o mais importante, a maioria dos produtos hoje, existem outros princípios ativos, mas a maioria comercializados são à base de iodos, né? Eles têm um período de atuar no teto do animal. Então não adianta o produtor fazer o pré-dip e secar o peito do animal. Ele precisa, no mínimo, de 20, dependendo do produto, a 30 segundos. Então a gente recomenda que aplique em todos os animais e quando retorna, venha secando com o papel toalha. O detalhe muito importante que a gente gosta de falar é que não se utiliza um papel toalha para fazer a secagem dos 4 peitos, porque o úbero do animal ele é dividido em 4 partes. E nenhuma tem ligação com a outra. Então, se porventura um animal apresentar um contágio num quarto de teto, né, e eu secar esse teto, o iodo do pré-dip e secar o segundo, eu estou levando uma mastite contagiosa, que geralmente são os gram-positivos. Tá? E são geralmente os que têm mais dificuldade e custo oneroso para o produtor para curar e iniciar-se um tratamento. Então a gente utiliza um papel toalha por teto, que isso aqui o custo é irrisório, mas é uma prática de manejo adotada e simples. Muito importante, as bactérias de origem contagiosas, alguma delas, como a Galacti, que está em fezes dos animais, muitas vezes a mão do ordenhador é o contágio, então por isso que tem que ter muita higiene na mão do ordenhador, inclusive, dependendo do caso, se é uma ordenha mecânica, muito utilizam luvas nitrílicas, não luva de látex, até pela resistência da luva ser melhor. E quem tem ordenha manual, ordenha da mesma forma sem luva, desde que tenha unhas cortadas, mãos limpas. Nada impede de uma ordenha manual termos um leite de qualidade. Bom, o segundo passo depois então é fazer a ordenha, o terceiro passo, perdão, fazer a ordenha, seja manual ou mecânica, e aí tem duas opções. Ou coloca o bezerro para mamar, e se o manejo da fazenda não for com bezerro para mamar, ou manter esse bezerro alimentando de forma artificialmente, com baldes ou mamadeira, se faz a aplicação do pós-dip, que é um produto com outro conceito de atuação. O primeiro iodo eu tenho que matar rápido, porque é o pré. O pós, eu não posso, eu tenho que matar ele durante 12 horas, dependendo da ordenha. Eu tenho que proteger esse teto até ele retornar para a próxima ordenha. São conceitos diferentes, mas isso no caso, o pós é só para quem não usa o bezerro na vaca. Então, através dessas práticas simples de fazer o teste da caneca, depois do teste da caneca, visualmente eu já vou ter 2 resultados. Passando do teste da caneca, a gente sugere às fazendas adotarem a prática de fazer o CMT, que é o California Mastite Test. Geralmente fazendas que não têm desafio alto, que não tem problema, tem umas que fazem a cada 30 dias, outras fazem a 15 dias, outras fazem semanalmente. Isso é conforme o problema instalado na fazenda. Então nada mais é do que colocar 3 primeiros jatos do animal, após a retirada dos 3 primeiros jatos, que deve ser retirado do animal, aí se retira 3 primeiros jatos de cada teto e coloca, por exemplo, o teto 1, o 2, o 3 e o 4. Observa que aqui nós temos uma marquinha, então nós completamos com leite e essa segunda marquinha a gente completa com o reagente, que seria a solução. Então por que tem 2 marquinhas aqui e 2 aqui? Porque isso pode fazer quem é destro ou quem é canhoto. Então a gente preenchendo, a gente colocou o leite e o reagente, a gente faz 10 vezes esse movimento e aí vai me dar coloração, que é importante, e vai me dar a textura, se algum animal apresentou grumos. Qual é a limitação desse teste? Traços leves de CMT, que vai de 1 a 3, já apresenta 500 mil células somáticas. Isso já apresenta perdas na produção de leite, perdas no rendimento industrial ou dentro da queijaria. Então, é um teste que ajuda, sim, mas isso é mais para monitorar. Qual é o outro passo que a gente tem para monitorar? Se o problema na fazenda persiste,
Nós temos uma rede de laboratório no Brasil, se coleta um frasco de 40 ml de vaca por vaca e se leva até o laboratório, fazendo análise físico-química e célula somática e contagem bacteriana do leite global da fazenda. Então esses animais a gente começa a investigar e começa a monitorar. Alguns podem ter cura espontânea, geralmente em 48 horas, e se caso não tiver cura espontânea, você tem uma outra opção, que é fazer o exame microbiológico, ou seja, nós vamos investigar qual a bactéria que está nessa vaca. Então eu sempre digo, não adianta a gente partir para o último passo, desde que adote as práticas de manejo corretas, simples, sem custo e medida do possível, e monitorando quais são os animais que vêm apresentando problema, e a partir daí se cria uma investigação através de um laboratório próximo ou credenciado, né, e a partir do resultado do laboratório se vai mais a fundo, se faz um exame microbiológico desse animal e detecta, vale a pena seguir tratando essa mastite, vale a pena manter esse animal dentro do rebanho, esse animal não está me prosperando um problema sanitário para os demais animais no rebanho, inclusive os que estão nascendo. Então, isso é uma decisão que o produtor tem que tomar com o técnico. E então, para ficar claro, para vocês verem a importância da higiene na ordenha, porque tudo isso tem a ver com o rendimento do leite que vai para dentro da quejeira. Se eu coloco um leite com alta carga bacteriana ou um leite com mastite, com uma certa alcalinidade, eu tenho baixo rendimento da proteína do leite. O que me dá massa? São as caseínas. Eu sempre chamo as caseínas, tanto a beta-caseína, a alfa-caseína, a gama-caseína, enfim, todas as caseínas eu chamo o filé mignon do leite. Então essas são as proteínas nobres que tem a proteína do leite. E o que a bactéria geralmente ela come? Ela come o filé mignon, me dando um baixo rendimento de volume de massa de queijo dentro e na própria indústria ou na queijeira. Então a gente tem que ter muito cuidado e se atentar a esses manejos simples para evitar que a bactéria coma o filé mignon do leite, que são as caseínas de uma maneira geral. O que dá massa num queijo? São as proteínas e as gorduras, os sólidos totais. E em raças, como por exemplo aqui nessa fazenda, que é um criatório de gado zebuíno, produz mais sólido do que uma média nacional de um animal europeu. Então, mais um motivo para se ter um melhor rendimento. Mas para isso é preciso adotar algumas práticas de manejo para não termos perdas na hora de fabricação do queijo.